Salve amigos! Essa é a segunda parte do programa Cobertura de Férias. Espero que vocês curtam bastante. E não deixem de curtir depois desse programa as nossas novidades. Pessoal, aqui a gente vai fazer algumas paradinhas, tá bom? Show! Isso para eu explicar como era feito o trabalho escravo no século XVIII. Entraram todos? Sim, vem cá. Ah, beleza. Pessoal, olha só, meu nome é Kilton. Qualquer dúvidas, curiosidades, fique à vontade para perguntar, beleza? Então é o seguinte, as pessoas que vinham para cá, elas já vinham com todo o conhecimento da África, porque lá eles já praticavam extração de ouro neste mesmo tipo de material. Então aqui na região seria a mão de obra ideal para trabalhar, né? Não foi por acaso que Portugal foi lá no continente africano escravizar essas pessoas, foi porque detinham conhecimento. Eles vinham sabendo de 3 coisas simples para encontrar o ouro aqui. Sabiam inicialmente a realidade do ouro, que o ouro na montanha era em pó. As pepitas, que são aquelas pedrinhas maiores, eram encontradas somente nos rios. Segunda coisa, sabiam que este material da parede, o minério de ferro, era uma rocha porosa, ela absorve muita água, muita umidade. E terceira coisa, não menos importante, se houvesse o cristal de quartzo, ela é uma rocha impermeável, nada passaria por ela. Baseado nessas 3 coisas, eles deduziam o óbvio, que o ouro, por ser em pó, ele iria infiltrar na montanha, passando pelos poros do minério, com a ajuda da água, iria sedimentar por cima do cristal, pois se a água não passa pelo cristal, o ouro também não passaria. Então, por cima do cristal de quartzo, haveria concentrações maiores de ouro. Então era ali que eles abriam as minas, onde encontravam os cristais junto ao minério de ferro. Compreenderam? Sim. Simplificando, né? Ouro infiltra, ouro em pó, né? Infiltra na montanha, parando no cristal. Encontrava o cristal, encontrava-se mais ouro, tá? Aqui no início, a gente não vai conseguir ver os cristais que eles deixaram para trás, pois tem bastante argila misturada nas paredes. Mas logo ali na frente vai dar para ver perfeitamente, beleza? Dê uma olhadinha. São marcas das ferramentas que eram utilizadas, tá, gente? Eram ponteiros, picaretas, alavancas, ferramentas manuais. Do outro lado de vocês aqui, olha só. Reparem que temos uma espécie de bancada. Na verdade são duas, né? Uma bancada em cima e uma mais embaixo. Eles construíam essas bancadas para guardar ferramentas. Na época nada era fabricado aqui, então não havia um lugar mais seguro para guardar as ferramentas do que dentro das minas. Guardavam tudo aqui, tá, gente? Mostrou para vocês, mas normalmente do lado de fora das igrejas a gente encontra essa cor aqui, olha, amarela. Este pigmento mineral, ele era chamado de ocre. E era extraído além do ouro das minas para pintar, era a tinta do período. E até hoje eles mantêm essa cor nas igrejas como uma forma de preservar a história como era antes. Então, além do ouro, retirava esse pigmento como subproduto. Pode passar na mão se quiserem, não tem problema. Eu já tá? passo. Aqui, consegue ver aqui? São os cristais, né? Garimpeiros também chamam isso aqui de veios, tá, gente? Então, na teoria, o ouro ele vai infiltrar na montanha, isso, claro, é um processo de milhões de anos e vai sedimentando nos cristais. Então, encontrava o cristal de quartzo junto ao minério, encontrava-se maiores quantidades de ouro. Essa mina é muito longa? Né? Um pouco mais de 100 metros, qualquer coisa. Atrás da lâmpada aqui dá pra vocês verem melhor, tá, gente? Bom, aqui uma ramificação, essa é uma de várias que existem, só que é a única que desce. A partir do ponto mais escuro lá embaixo, 50 metros verticais. Isso é equivalente a um prédio de 17 andares, tá, gente? Na medida que eles perfuravam, deixavam na própria rocha degraus para conseguir se locomover. Então eles subiam e desciam escalando. O material era transportado lá de baixo com bolsas de couro, com a alça presa na testa e o peso nas costas. Que assim as mãos e os pés ficariam livres, tendo 4 apoios para subir e descer. Eles chamavam essas bolsas de cangas ou algibeiras, tá, gente? Agora, o teto aqui fica mais alto, certo, pessoal? Aham. Só que as paredes, elas se estreitam um pouquinho, exatamente, né? Mas isso é para sustentação. Aqui nós temos essa variação na altura, pessoal, devido à formação geológica do cristal. Reparem nos tracinhos brancos aí nas paredes, conseguem ver? Esses traços brancos são veios de cristal, é o que eles seguiam aqui. Reparem que agora os cristais eles estão subindo, então o teto ele acompanhou, ficou mais alto também. Se o cristal é encontrado baixinho como ele é atrás, não tem necessidade de ampliar a mina, porque ampliando perderiam em avanço, né? Se acontecesse do cristal se ramificar aqui dentro, aí sim faziam túneis laterais. O que definiria sempre estrutura, sentido, a direção, né, de toda a mina seria a formação geológica dessa rocha, sempre em busca do cristal aqui dentro. Essa informação que eu vou passar antes da entrada
é onde vão ter uma ideia de quanto ouro foi extraído de nossas minas e o que fizeram da riqueza. Dentro da mina mais importante, vão ver como era a real extração de ouro no século XVIII. São mais de 2.000 minas, iguais a que vocês vão conhecer agora, catalogadas na região de Ouro Preto, 400 dentro da cidade. Havia também extração de ouro dos rios, que é o ouro de aluvião. A diferença é que nos rios encontram pepitas, na montanha, ouro e pó misturado ao minério de ferro. Somando tudo, segundo esta pesquisa feita pelo jornal Estado de Minas, ao longo do século XVIII, a coroa portuguesa conseguiu registrar 650 toneladas de ouro. Em cima do registro, estimativa de contrabando falando em outras 300 toneladas. Metade do oficial, pode ser menos ou mais. Eu imagino que o contrabando iguale o oficial, talvez seja maior que ele. A média, 26 quilos de ouro por dia. Isso na cotação atual seria avaliado em quase 4 milhões de reais. Imagina extrair 4 milhões de reais em ouro todos os dias durante 100 anos. Pouquinho, né? A coroa portuguesa arrecadou 105 toneladas diretamente, cobrando imposto conhecido como quinto. Seria 20% da produção. Os mineradores não queriam pagar esse imposto, consideravam absurdo, chamaram de quinto dos infernos. Mas além do quinto, a coroa cobrava também taxa de fundição, taxa de transporte, entradas e saídas, que era uma espécie de pedágio, e dízimo. Outras 60 toneladas de ouro enviadas à coroa portuguesa. Somando contrabando e oficial, 950 toneladas, um terço do ouro produzido pelo mundo entre 1500 e 1800, 300 anos, hoje avaliado em quase 200 bilhões de reais, usado pela corte portuguesa para apenas duas coisas. Primeiro, ostentação, joias, palácios, igrejas. E uma peça que representa um pouco dessa ostentação, no outro banner onde está aquela coroa, tem uma pepita de ouro embaixo dela, uma caixa. Essa caixa tem 2,5 kg de ouro, 294 esmeraldas, 853 diamantes para guardar tabaco. Foi feita a mão de Dom João V, rei de Portugal, que morreu antes da entrega, então ele não viu a peça pronta, e hoje ela faz parte do que é chamado de Tesouros Reais de Portugal. Quase 300 peças guardadas no cofre do governo, nenhuma delas em exposição. É uma peça que vale milhões, ao mesmo tempo não vale nada. Segundo e maior problema da coroa, dívidas com a Inglaterra devido a alguns tratados. Calcula-se que quase 60% do ouro de Minas do século XVIII tem ido parar na Inglaterra no pagamento de dívidas. Os ingleses com este ouro financiam quase toda a Revolução Industrial. Construíram máquinas, isso mudou a história do mundo. O que sobrou guardar em cofres está lá até hoje, mantém a economia inglesa lá em cima, muito acima da do Brasil. Então quem ficou com a riqueza de Minas Gerais foi a Inglaterra. Portugal ficou com o luxo das construções. Hoje um país mediano dentro da União Europeia já estiver entre os mais pobres. Nós ficamos com os buracos, que são as minas de onde extrair essa riqueza, mas são buracos super importantes para a história. Sem as minas, Ouro Preto não existiria, o nome do estado provavelmente não seria Minas Gerais. O que vocês vão ver, ouvir e sentir em Ouro Preto foi financiado com o sal das minas. Esse é o início da história. Podemos dizer que sobrou história para a gente contar, né? Aqui a gente temos aqui, ó, uma ampulheta com asas e duas tochas de cabeça para baixo. Se você pega uma vela acesa e vira de cabeça para baixo, ela fica acesa ou apaga? Apaga. De banda ela vai ficar acesa, para baixo ela vai apagar. Então o tempo é curto e voa, as luzes se apagam. A certeza de todos nós é a morte. Chega perto do vidro. Cristo morto, Senhor dos passos.
o dobro de autores conhecidos. Geralmente aquele santo era carregado, era retirado da igreja, sempre em momentos especiais, né, de uma forma que não chamasse a atenção das pessoas. E quem carregava esse santo na posição, geralmente eram sempre os escravos. Nesse trajeto, o negro sempre questionava: padre, hoje o santo está pesado. E o padre falava: pesado é o seu pecado. Né? E ele, com o seu dom, né, que Deus deu ele, olha para você, da perfeição. A gente tem aqui a Rua dos Bancos, né? Ele pega ali a Casa dos Contos, então um grande artista na cidade aí. Né? E a nossa preocupação é o seguinte, que a juventude não tem dever de aprender essa arte. Né? Então a gente tem um medo muito grande, né? Porque pode ser que daqui 10, 15 anos já não se encontra esses grandes artistas mais aí. Qual o nome dele? Francisco. Francisco. Aí tem um trabalho também de aquarela aí atrás aí. Vem cá pra você, vem passar ali, tá? Vamos conhecer agora a igreja mais importante da cidade de Ouro Preto, a igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, uma igreja que é projeto e execução do tio do Aleijadinho, que é o Antônio Francisco Pombal, uma igreja de 1711 a 1733, levando 22 anos para a sua construção. Tá? Então daí, o que a gente consegue tirar nisso aí, em todas essas informações que a gente vem adquirindo? É que o Aleijadinho já vem de uma linhagem de grande artista, porque o tio era arquiteto, o pai era arquiteto, então isso já é um dom de família. Né? E o Aleijadinho ele vai surpreender toda a sociedade, e com toda dificuldade ele busca uma grande perfeição na arte. Vamos lá. A cidade de Ouro Preto é um queijo suíço, casa por cima e buraco por baixo. O que eu quero falar para o turista? Eu falo para o turista o seguinte: a riqueza mesmo fica com a Inglaterra. Portugal vai ostentar a luxúria e a dívida. Ouro Preto fica com o buraco, cultura e história. Na parte de cima lá, ó, a gente temos os dois braços, que é o braço de São Francisco de Assis, Conde de Cristo, tá? Lembrando o símbolo da união. Um pouco mais embaixo são as 5 chagas, são 5 ferimentos. À esquerda a gente temos um anjo segurando uma ampulheta, lembrando que o tempo é curto e voa, a morte é certa. Um pouco mais embaixo, o símbolo da justiça com os olhos vendados, que para crer não precisa ver, segurando um cartaz escrito em latim: este é o caminho que nos conduz ao Senhor. À direita e à esquerda a gente vamos ter 3 cabeças de anjo, para representar que era a obra e execução do grande artista Aleijadinho. No século XVIII é onde funcionou o ponto de comércio de escravo. Nome: Largo do Coimbra. Coimbra é uma cidade em Portugal. Dentro desta cidade, atravessa-se um rio conhecido como Rio Mondego. Homenagear a pousada com o nome do rio, a pousada Mondego. Naquele casarão, em 1747, é onde funcionou a primeira escola de farmácia do Brasil, famoso Colégio de Assunção. Casa Branca, bom dia. Bom dia. Casa Branca de Janelas Verdes, ali é onde morou o poeta, ouvidor Tomás Antônio Gonzaga. Ele teve um romance com a Marília Doroteia Joaquina de Seixas, né, mais conhecida como Marília de Dirceu. Ele era o Dirceu. Depois a gente vai parar na ponte, a gente vai ver a Ponte do Suspiro, aonde aconteceu esse romance. Esse romance foi à distância, através de sinais, que era lenço, poesia e suspiro. Né? Ao longo do tempo, por ele participar do movimento Inconfidência Mineira, ele foi deportado para Moçambique, na África. Lá ele cumpriu 10 anos de prisão. Ela ficou solteira, apaixonada, à espera dele, faleceu com 89 anos de idade. E ele, após cumprir a sua prisão, ele acaba constituindo família lá, acaba se casando com a filha de um africano. E por lá continua o conhecimento que ele adquiriu aqui fora. Legal. Tá? Vamos observando, ó, o movimento. Esse é o único trecho que a gente chega frente a ela, que a gente consegue observar as coisas, tá? Vai olhando, vai olhando. Olha pra você. Vendo? Ontem vocês ouviram... ontem você pegou a explicação, mas eu vou repetir, né? Na verdade eu já sabia. Você sabia já? Já. Não, então não se contar não. Conta. Vou contar? Pode A contar. gente até tirou uma foto ali embaixo, porque ali embaixo também tem. É. Aí eu falei assim, e aqui, amor, de raspar o pé? Aí ele tirou uma foto minha com o tênis. Então vamos lá. Aqui, ó. Esses ferrinhos aqui, ó. A função seria para raspar os pés. Mas a gente vai contar a história desde o início. Isso. Século XVIII, as pessoas quando vinham para a igreja, elas vinham de cavalo, liteira ou charrete.
Vamos fazer uma comparação assim, se fosse nos dias de hoje, quem viesse a cavalo estava vindo de Gol, Fiat, Celta, Palio e Ford Ka, são carros populares, né? Quem viesse a charrete estava vindo de Corolla e Civic. Quem viesse de liteira, que é uma coisa chique, você precisava de 4 escravos altos para carregar a sinhazinha pelas ruas de Vila Rica. Aí você estava vindo de Porsche, Jaguar e Ferrari, né? Quem não tinha condições de vir dessa forma, vinha caminhando. Para não sujar dentro da igreja, teria que raspar os pés. A elite perceberam por fim as pessoas com poder aquisitivo mais baixo, daí surge a expressão pé rapado. Tá, o dia tá pouco. Esse é um pé rapado. Esse é um pé rapado. A igreja do Alto, a igreja de Santa Efigênia, é uma das igrejas muito importantes em Ouro Preto, por ela ser projeto e execução do pai do Aleijadinho, Manuel Francisco Lisboa, mas o líder que dá início à construção é o Chico Rei. Chico Rei foi capturado na África, veio para Ouro Preto na condição de escravo, mas trabalhando nas minas e com contrabando de ouro, ele consegue a sua carta de alforria. Junto a outros escravos alforriados, constrói uma igreja no alto do morro, não para desafiar a elite e nem para demonstrar que o negro tinha um conhecimento na arte, mas sim para cultuar uma religião que na sociedade não era aceita, que era o candomblé. Então a gente vai entrar dentro daquela igreja, vocês vão perceber que são imagens católicas com o nome de orixás. Tá ok? A igreja de baixo é a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, também projeto do pai do Aleijadinho. Uma igreja que levou 27 anos para a sua construção. Tá? Desculpa, 33. 1727 a 1760, tá? Essa igreja está sepultada o Aleijadinho, tá? O pai dele, e também foi sepultada a Marília Doroteia Joaquina de Seixas, a famosa Marília de Dirceu. Agora, essa igreja, ela chama muita atenção, que é a igreja de São Francisco de Assis. Para nós, é considerada uma das igrejas mais importantes da cidade de Ouro Preto. Essa igreja ela é projeto e execução do Aleijadinho. Inicia-se a sua construção em 1765 e vai até 1810. A igreja leva 40 anos de trabalho, 5 de projeto, 4 anos após a igreja ser inaugurada, o artista veio a falecer. Pessoas perguntam o que leva o artista Aleijadinho a construir uma igreja com elementos bélicos. Na realidade, São Francisco não foi militar, só que São Francisco é um santo que viveu na época das cruzadas. Então, lembrando os conflitos religiosos, a Guerra Santa, Aleijadinho coloca as torres arredondadas e recuadas, que vai lembrar as guaritas. A cúpula da igreja vai lembrar capacete de soldado mouro, com aquelas lanças. Abaixo das torres, próximo dos telhados, vamos ter calhas em formato de boca de canhão. Essas calhas ainda funcionam. Quando chove, derrama água por ela. Ao centro, a gente temos uma cruz de 2 hastes, que é a famosa Cruz de Lorena, que é a Cruz das Cruzadas, que segundo a história, do século XI para o século XII, quando participavam de conflitos religiosos, pegaram essa cruz e viravam em posição ao contrária. Você com um verniz, tá vendo? Gostou? Boa. Aí, pai. Perfeito. Quando você vier aqui na Pedra do Sabão, você vai procurar o Vinícius. Isso. Um artista incrível, cara. Mesmo. Olha as artes desse cara. Aqui, Feira da Pedra do Sabão, procura o Vinícius aqui, ele faz artes na hora. Esse é muito caro. Você não consegue pagar. É muitos milhões. Isso aí não tem preço não. É um presente meu pra você. Beleza? Alô, meu amigo. Então, amigos, essa foi a segunda parte do Cobertura de Férias. Espero que vocês tenham curtido bastante. Mais uma vez, obrigado. E esse ciclo nosso se encerra aqui. Vamos começar agora a nossa nova etapa com bastante coisa bacana para você. Teresópolis TV e Programa Cobertura.